trazer aqui mais umas elucidações aí dos livros gnósticos para aqueles que não conheceram e não conhecem ainda. A Bíblia Gnóstica Proibida é um livro que foi encontrado em 1945, alguns livros em Nag Hammadi, no Egito, que trazem um conhecimento de Jesus, palavras de Jesus que não foram colocadas na Bíblia. Então esses são livros que a igreja ocultou das pessoas e trouxe ali para as pessoas esse conhecimento e deixou oculto por quase 1.600 anos. Quem quiser conhecer mais, tem na Amazon esse livro, tá? Tem o livro Pício e Sofia, tem o livro Evangelho de Valentino, Evangelho segundo Filipe, tem o Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro. Não existem só os 3 apocalipses, ou um apocalipse como tem na Bíblia, mas existem vários apocalipses e isso é algo que só o gnosticismo traz. Muita gente não conhece, nunca teve acesso a isso e vai na igreja e pensa que somente existe um apocalipse, esses 4 evangelhos, e não tem acesso às outras palavras de Jesus, e é como se você conhecesse Jesus pela metade. Então a maioria das pessoas ficaram privadas de conhecer essas palavras, principalmente do Evangelho de Tomé, de outros livros, e as pessoas ficaram privadas aí de conhecer. Então eu trago para as pessoas poderem conhecer, eu não estou abrindo nenhuma religião, isso aqui são coletâneas dos livros gnósticos que foram escritos por Jesus e pelos discípulos, para que vocês possam conhecer o que é a gnose. Gnose é um conhecimento divino, é um conhecimento direto de Deus, que você não precisa de um intermediário, não precisa de um pastor, não precisa pagar dízimo, não precisa dar nada numa igreja, num templo, tomar santa ceia, ficar lá, trabalhar para a igreja, ganhar pessoas para Jesus, evangelizar, para que você alcance um lugar no céu, para que você alcance um espaço no céu. Não existe esse negócio do céu. No gnosticismo, o reino dos céus está dentro de você, é algo interior. Então é um estado mental no qual você alcança isso através do conhecimento, através da sabedoria, lendo os livros e meditando. E aí a ideia central é essa, de que depois você deixa o corpo e vai para o lugar de onde você veio. Então esse mundo é como se fosse um desafio que o Pai coloca para que nós possamos entender e compreender esse sentido da Bíblia. Sim, tem a Bíblia Gnóstica, esse aqui é um livro, está disponível na Amazon, tem um link também na bio, e aí vocês podem ler. Tem também a Biblioteca de Nag Hammadi também, que é um livro que eu comprei há 4, 5 anos aí que não tinha, mas também se vocês pesquisarem na Amazon tem, ele só não é tão completo quanto o meu, que tem o Pício Sofia e o Evangelho de Valentino. Então existem vários livros, várias ideias aí que colocaram e traz para você, não é que isso anula a Bíblia, tá? Então a gente tem os 4 evangelhos, tem os livros da Bíblia, isso aqui não anula, isso aqui complementa. Então você tem ali no Novo Testamento o livro de Tiago, o livro de Pedro, os livros de Paulo não. Tem lá o Kindle, tá R$5 o Kindle para vocês comprar lá, é baratinho, coloco no preço lá, e os livros variam ali de capa dura, capa comum, você pode verificar. Tem um link, você pode ver PDF também na Hotmart, tem várias formas aí de você conseguir, tá bom? Sandrão, meu amigo. Então esse é o ponto. Então eu não trago aqui uma nova religião, muita gente pensa que o gnosticismo é uma nova religião, não é. O gnosticismo não é uma religião, é uma filosofia de vida, é uma forma de você seguir e andar como Jesus andou. Não tem o estoicismo, que você ouve o que Marco Aurélio, os estoicos lá falavam, e você anda conforme o que eles diziam. O Platão, Sócrates, eles tinham a filosofia, e aí as pessoas andavam de acordo. Confúcio também, os confucionistas andavam de acordo com o que Confúcio, Lao Tse, no taoísmo, eles andavam de acordo com o que Lao Tse falava. O gnosticismo, a gente anda de acordo com o que Jesus fala. Então, nesses livros é muito mais profundo, não é na Bíblia comum, que tem lá os 4 evangelhos, que fala só
90% das ações de Jesus. Então fala muito sobre Jesus fazendo milagre, transformando água em vinho e várias coisas. E não tem muito o que Jesus falou. Então você pensa assim, Deus andou na Terra por 33 anos e não falou nenhum mistério do universo, tipo, não contou nada além, assim, só veio e falou coisas de ética e moral, de regra, de divida o seu pão, não venha, não faça o mal para o próximo, só aquelas coisas morais, não. Então Jesus, no gnosticismo, ele traz algum conhecimento que não tinha nem naquela época. Então ele traz algo muito grande nesses livros, e aí é muito interessante você ler, principalmente no Evangelho de Valentina e de Pício Sofia, até coisas que hoje a gente tem da astronomia, conhecimento da imensidão do universo, ele fala nesses livros. Então ele fala direto para os discípulos depois de ressuscitar. Então na Bíblia, a maior parte das coisas ele fala para a multidão, e a multidão é cega, a multidão é surda. Então ele tinha que falar em parábolas, então ele não podia trazer esses conhecimentos para a multidão. E aí nesses livros ele traz o conhecimento secreto, um conhecimento já individual. Uma coisa ele fala para Pedro, outra para João, outra para Tiago, e coisas que ele fala para Tiago, ele fala, ó, não revela para os outros, isso é só para você. Para Maria Madalena, ele fala para ela algumas coisas que também não fala para os outros. Então isso é importante, é igual eu estou falando aqui, eu estou falando hoje para um monte de gente. Poucas pessoas vão parar e realmente entender e compreender. Assim Jesus, ele falava para milhões, para milhares de pessoas lá, e só 12 discípulos que paravam para entender e seguir ele. E desses 12, só 3 realmente que paravam ali, estavam ali com ele toda hora. E desses, só um que ele falava que ele amava, que era João. E aí só Tiago que ele tinha. Então, tem essa diferença de pessoas e daquilo que cada um consegue ouvir. Por isso que ele sempre falou, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Não foi Jesus que escreveu a Bíblia gnóstica. São livros de tradição oral também, igual da Bíblia, mas são livros que ele falou diretamente para os discípulos. Então ele falou para Pedro, para Tiago, e aí eles contaram e alguém escreveu, tá? Então tem o Apocalipse de Pedro, é uma conversa exclusiva de Jesus com Pedro. Tem o livro de Tiago, é um livro que ele fala exclusivo para Tiago, aí Matias estava ali ouvindo e falando. Eu vou ler aqui um pouco e aí você vai entender como é a forma, Orivaldo, que eles falam e como é Jesus falando nesses livros. Então são conversas de Jesus com os discípulos. Então ele fala aqui no livro Eugnosto, que no Pício Sofia. Filipe disse, aqui o apóstolo Filipe pergunta para Jesus, mestre, como então ele surgiu diante dos perfeitos? Aí ele fala assim, o perfeito Salvador disse a ele, antes de qualquer coisa estar visível entre aquelas que são visíveis, a majestade e a autoridade que estão nele, ele abraçou a plenitude das totalidades, enquanto que nada o abraçou, pois ele é todo mente, e ele é pensamento e consideração e reflexão, e racionalidade e poder. Todos eles são poderes iguais, eles são as fontes das totalidades, e toda a sua raça desde o princípio ao fim está na sua presciência, aquele do infinito e não gerado Pai. Então Jesus aqui, ele traz conhecimento, e aí então são perguntas que os apóstolos fazem para Jesus, e ele traz o conhecimento sobre o Pai não gerado, sobre o universo, sobre as totalidades. Então de uma forma muito mais clara, ele não fala aqui por parábolas, então ele fala diretamente. Essa é a diferença do livro, dos livros gnósticos para os livros da Bíblia católica ou evangélica, para você ver, a forma como ele fala é muito diferente. E tem livro, igual o Evangelho de Tomé, que são só de frases de Jesus. No livro de João também, o Apócrifo de João, que é esse daqui, Jesus ele traz e ele fala com João e explica para João tudo como foi criado, do início ao fim, a parte do Gênesis, como é. E aí ele fala assim, então é praticamente Jesus falando só. E ele fala, e eu devo vos ensinar o que é o mistério de sua vida, que é o plano que eles armaram juntos, que é a semelhança de vossos espíritos.
A raiz dessa árvore é amarga, e seus galhos são a morte. Sua sombra é o ódio, e a decepção está em suas folhas, e sua flor é o unguento do mal. E sua fruta é a morte, o desejo é a sua semente que desabrocha na escuridão. A morada daqueles que provam dela é o Hades, inferno, sendo que a escuridão é o seu lugar de repouso. Aqui ele está falando da árvore que os arcontes colocaram no paraíso, como árvore da vida, que eles falavam para não comer. E aí ele fala, entretanto, o que eles chamam de árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a epinóia da luz, eles ficaram diante dela, para que ele, Adão, não pudesse apreciar sua plenitude e reconhecer a nudez de sua infâmia. Mas fui eu quem mostrou o que eles comiam. E eu disse ao Salvador, aqui João perguntando para Jesus, Mestre, não foi a serpente que ensinou Adão a comer? O Salvador sorriu e disse, a serpente os ensinou a comer da perversidade da criação, cobiça e destruição, para que ele, Adão, pudesse ser útil a ela. E ele, Adão, sabia que estava sendo desobediente com ele, o chefe arconte, que é esse Deus Elohim, em razão da luz da epinóia que estava dentro dele, que o fez sentir mais correto em seu pensamento do que o chefe arconte, do que o demiurgo. E o último mencionado desejava gerar o poder que ele mesmo lhe oferecido. E ele levou o esquecimento ao Adão, que é o sono. Sabe quando fala que Adão, ele deu um sono profundo para Adão? E eu perguntei ao Salvador, o que é o esquecimento? E ele replicou, não é da forma que Moisés escreveu e tu escutaste. Ele disse em seu primeiro livro que ele o fez dormir. Gênesis, está em Gênesis 2, 21. Entretanto, foi na sua percepção. Então Jesus ele traz tudo de forma muito clara, aqui explicando ponto a ponto para João. Ele está falando só para João aqui, o discípulo que ele mais amava. Ele está explicando, falando, ó, o Gênesis não é da forma que escreveram. O que ele chama de árvore do conhecimento que era ruim, não era ruim. Isso iluminou Adão e Eva, para que eles vissem que o Deus que criou eles não é Deus, que eles eram maiores do que ele, e que eles não deveriam adorar, porque ele tinha forma animalesca, tal, essas coisas. E aí ele é da perversidade. E aí ele fala, entretanto foi sua percepção, assim como ele disse por meio do profeta, farei que vossos corações pesem, para que não possam prestar atenção e que não possam ver. Isso está em Isaías 6:10. Então Jesus ele compara aquele sono de Adão até com a ideia que o Deus ali de Israel, na hora fala em Isaías, fala, eu vou cegar o coração deles, vou fazer com que eles vejam, mas não percebam, que eles ouçam, mas não prestem atenção, não vejam. Então é esse o ponto. Você não entendeu, Odivan, ou acho que você está tentando questionar ou causar um pouquinho. Isso daqui, a Bíblia foi criada, é uma coleção, livro dos livros, é uma coleção de livros. Isso daqui que eu estou lendo é a Biblioteca de Nag Hammadi. São livros que foram encontrados em 1945, vários pergaminhos. O que existiam eram vários livros que depois, no século I, século II, as pessoas, pela tradição oral, iam lá contando e as pessoas iam escrevendo. Não tinha impressora, não tinha nada de tecnologia para do nada ir lá, alguém pega lá e vou fazer 1000 cópias do livro e explicar para as pessoas. Por isso que até as pessoas se reuniam em casa, porque alguém contava, igual eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou lendo um livro e contando uma história. Hoje vocês têm a opção de ver, quem vê aqueles filmes antigos, vê que as pessoas se reuniam, tinha aqueles contadores de histórias e vinham. Então você imagina, as pessoas paravam uma roda e aí a pessoa falou, ó, Jesus, ele veio, fez isso, falou aquilo. E alguém ia lá e escrevia. Alguém que sabia escrever, né? Você vê aquela The Chosen lá, Mateus escrevia. E aí tem isso. Mas ele não tinha um livro único, eram pergaminhos. E aí esses pergaminhos eram distribuídos nas igrejas, nos lugares, nas casas, e alguém lia.
O que acontece? Quando começou o concílio de Nicéia, e aí outros concílios que a Igreja Católica foi formada por Roma, e aí começou a perseguir os gnósticos, eles atacaram os gnósticos porque eles não concordavam com essas palavras desses livros. Eles achavam que isso ia trazer muita liberdade ao povo, é o que eu imagino, e aí as pessoas não seriam facilmente manipuladas, que o que eles queriam era manter o poder do Império Romano, que a Igreja Católica é só uma continuação do Império Romano. E aí o que acontece? Eles falaram, vamos pegar os livros mais simples para a gente poder dominar as pessoas, e não esses livros de autoconhecimento, falando de universo, então as pessoas, a maioria eram analfabetas, eram camponeses, você tem que se colocar no contexto. Então foram vários livros. A ideia de ter um livro só, essa Bíblia comum, foi depois de 400 anos depois de Cristo. E aí eles começaram a compilar e falar assim, ó, são esses 70 e poucos livros aqui. E os que eles não queriam e não concordavam, eles queriam atacar, que eram os gnósticos, eles mandaram queimar. E aí eles mandaram queimar e mandaram também assassinar os gnósticos, tá? E aí houve essa perseguição, como se fosse a Inquisição. Teve um monge, um bispo lá, Teodósio, mandou queimar, e aí um monge de um mosteiro lá no Egito, nessa cidade de Nag Hammadi, por isso que chama a Biblioteca de Nag Hammadi, ele conseguiu esconder dentro de uma caverna, em pergaminhos de couro, 52 livros ou mais desses livros gnósticos. E aí ele escondeu. Por 1.600 anos ninguém achou. E aí em 1945, uns beduínos, uns camponeses, foram lá e eles entraram nessa caverna lá e acharam esses pergaminhos de couro. Mas eles não sabiam que eram esses livros, tal. Queimaram alguns para se esquentar na fogueira, tal. Fizeram sapato, chinelo com alguns e depois levaram lá para um mercador. E aí o mercador viu que tinha um valor, que era escrito em aramaico ou copta, não sei. E aí eles começaram a trazer e a traduzir. E aí hoje tem as cópias na Biblioteca de Cairo, algumas no Egito, algumas espalhadas, tem o Códice de Jung, tem várias que foram traduzidas, aí demorou até 1972, 75 para ser traduzido. Para o português foi traduzido só em 1984 esses livros, então é muito recente. Então são 40 anos desses livros, e aí fora isso tem o livro Pistis e Sofia, outros livros, Evangelho de Maria Madalena, foi descoberto em outras escavações, em outros achados, e aí o que eu fiz é compilar esses livros em um único, e aí por isso que eu falei, a Bíblia Gnóstica Proibida, não é que essa Bíblia é a Bíblia lá de 2000 anos atrás, entende? Então o que você chama de Bíblia foi criada uma junção de livros por alguém há 400, 500 anos. Depois do Lutero criou a Bíblia dos Protestantes, tirando alguns livros, e eu criei a minha Bíblia com os livros que eu gosto do gnosticismo, é uma coisa minha. E aí cada um pode ler, e aí é uma oportunidade que eu estou dando para vocês, como eu tive a oportunidade de conhecer esses livros que foram excluídos da Bíblia, para cada um poder julgar se isso faz para si mesmo sentido ou não. Então eu não estou aqui para empurrar de goela abaixo para ninguém isso como uma verdade. Isso é como uma opção para as pessoas lerem e saberem mais de Jesus. Eu, como eu amo Jesus, então simplesmente eu leio algumas coisas e aí eu conheço a história dele, e aqui você vê que falta alguma coisa. Tem o Atos, tem João. No livro de João tem algumas frases de Jesus que não tem no livro de Lucas, de Mateus e de Marcos. Se não tivesse o livro de João, você nunca ia saber Jesus falando, eu sou o pão da vida. Jesus falando que o Consolador viria, porque isso está só no livro de João. Imaginem se alguém tivesse excluído o livro de João. Então é mais ou menos isso. Você não vai conhecer Jesus completamente se você não conhecer todas as palavras dele. Assim você não vai me conhecer se você não souber todas as minhas palavras, não conhecer a minha vida inteira, só uma parte para alguém falar. Oi Kevin, tudo bom, meu amigo? Boa noite, que bom que conseguiu entrar. Hoje eu não estou lendo nenhum livro específico, só estou explicando um pouco o que é a Bíblia Gnóstica e trazendo um pouco do conteúdo para as pessoas entenderem, que às vezes é muito estranho para as pessoas compreenderem
por que existe uma outra Bíblia, por que existe uma Bíblia gnóstica proibida e por que foi proibido, né? Então a gente é privilegiado, que bom, meu amigo, que bom, porque a gente começa a ter um relacionamento direto com Deus, e isso é a melhor parte do gnosticismo. Porque você começa a ver que você não precisa esperar domingo para alguém orar por você, para mudar a sua vida, não precisa de uma bênção de um pastor. Diariamente você pode entrar e acessar essa energia que é o Espírito Santo, que é a Sofia, que é o Pai, que é Jesus, para falar com ele e pedir conselhos e ele te guiar no dia a dia ali, e sem a culpa. O mais importante do gnosticismo, eu acho, é a gente não sentir essa separação em que sempre está faltando algo. Porque como no gnosticismo a gente não tem pecado, o único pecado é o adultério. Então você tem que amar. E aí quando você não tem essa culpa, você chega perto de Deus. Então sempre você sente que você é digno de falar com Deus, de olhar para o céu. Porque tem vezes que a gente erra, segundo a sociedade, e aí quando você está na igreja, o pessoal vai para o banco, você fez alguma coisa, sempre parece que você está precisando. Na igreja católica ainda as pessoas vão se confessar, né? Aí vai lá, se confessa e não se confessa com o padre, ele tem que fazer uma penitência para depois ser digna de Deus ouvir. Ou você sempre fica naquele medo de contrabalancear boas ações com as más, para no final da vida passar um PowerPoint lá, aquele PowerPoint, e Deus olhar se você fez bem, mal, errou muito ou não, para você ir para o céu ou você vai para o inferno. Então no gnosticismo não tem isso. A ressurreição é aqui. É quando você, dentro de si, você deixa as coisas mortas, que é o conhecimento morto, essas regras, doutrinas, deixa de ser um fariseu. Sabe aqueles fariseus que Jesus combatia? Isso são as pessoas hoje que são religiosas. Por quê? Porque Jesus combatia e falava assim, não seja como os fariseus, porque eles ficam lá gritando na frente das pessoas para as pessoas ouvirem a oração. Vocês têm que fecha a porta do teu quarto e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te responderá. E hoje o que você vê? As pessoas postam lá que estão na igreja adorando, aí tá lá na igreja, ao invés de louvar, estão lá com o celular filmando, aí o cantor gospel tá fazendo show business, um pastor tá sendo aquele influencer que está fazendo área VIP, e aí é mais uma palestra de motivação do que realmente uma pregação ali. Então isso tudo é como se fossem os fariseus e saduceus daquela época, e hoje é 99% das pessoas que se dizem cristãos. Mas, se você não recebeu o reino, você vai parar a eternidade queimando, passar. É isso mesmo. É isso mesmo, porque sempre as pessoas estão ali. Se você não tomar Santa Ceia, você está em pecado. Se você tomar Santa Ceia em pecado, você vai ficar doente. Se você não der o dízimo, o devorador vai vir e destruir sua casa, sua vida. E aí você sempre tá ali, tipo, aí você tá na igreja. Quando eu ia na igreja, eu era novo quando eu ia na igreja, tinha 14, 15 anos, e aí eu ia na Universal, acho que dos 13. Aí eu lembro que o Espírito Santo já falava comigo assim. E eu era muito pobrezinho, eu ainda sou pobre, mas eu era muito pobrezinho assim, né? E aí o pastor começava lá e falava assim, olha, o bispo, pastor, não sei, quem tem aqui para dar, Deus está me revelando que vai ter 100 irmãos que vão dar R$200, levanta a mão. Aí já começa a divisão de pessoas ali, porque tinha um povo que levantava a mão e falava que ia dar 200. Aí quem não tinha já ficava meio assim, pô, eu não sou esse abençoado. Aí quem tem 100, levanta, vai ter 50 de 100, levanta quem tem 50. Aí o povo tinha os envelopezinhos, né? Tinha os envelopes de 100, 50. E aí quando eu chegava, eu era pobre, não tinha nem dinheiro, mas eu trabalhava de camelô ainda. Aí eu tinha uns R$5 lá. Aí, quando chegava nos R$5, aí o Espírito Santo falava dentro de mim, assim, no meu coração, não levanta a mão. Era R$5, mas eu não levantava, porque eu não ia dar. Aí todo mundo ficava olhando, tipo, parecia que era só eu que estava na igreja que não tinha levantado a mão, porque você se sente acuado, porque se você não levanta, você não tá junto, né? Se você não ajuda, e aí às vezes
Hoje tem até a maquininha de cartão lá, né? Pra você não falar, não trouxe dinheiro. É igual a gravata de um... Quando você vai no casamento, não leva a gravata, o povo já tá com a maquininha. Na igreja também. Já passa a maquininha e você se sente acuado, obrigado a dar as coisas. E no Evangelho de Tomé, é muito interessante também. A Bíblia é mentira, só bem te mostro. Outra mentira quer dizer que quem dá mais é mais abençoado. É isso mesmo. E Jesus fala o contrário. Ele olha lá a viúva e fala assim, não é quem deu muito ou quem deu pouco. É quem deu de coração. E aquela viúva deu o que ela tinha. Deu umas moedinhas lá, mas era o que ela tinha. Não porque ela deu tudo que tinha, né? Senão seria fácil. O rico vai lá e dá tudo que tem, você ganha pelo que você dá. Mas é o fato de você abençoar. Mas naquela época era no templo, para vocês, o contexto da época era assim. Por que existia o dízimo do judaísmo lá? Porque tinha um templo, foi construído um templo e tinham pessoas específicas para cuidar do templo, que eram os levitas, os sacerdotes. E eles não trabalhavam. No meio da sociedade judaica, os dízimos, as ofertas, eram para sustentar esses caras. E aí eles tinham ali o dízimo, mas não era dinheiro só. Na época eles davam hortaliça, dava boi, dava coisa para o pessoal comer e fazer um churrasco lá. Comia, fazia as coisas. E hoje não faz esse sentido. As pessoas dão lá e aí você vê as pessoas, os pastores andando de jato, de Rolex, pregando com Rolex de 400 mil reais, tal, de R$1 milhão, enquanto as pessoas estão ali passando fome e ali se matando para dar. Até aquela fogueira santa de Israel, da Universal, de outras igrejas. E aí essas são coisas que eu convivi e vi, e sempre o Espírito Santo fala para mim, fala, olha, isso não é da palavra. Isso que eu nem conhecia os livros gnósticos, eu tinha 13, 14 anos, ele já me tocava nisso. Então, é isso que eu falo. Se Jesus cumpriu a lei, cumpriu tudo, por que ainda mantém o dízimo, a oferta como obrigatoriedade, essas coisas? Não que você não possa ter uma comunidade ali, igual, na minha opinião, se fosse existir igreja, tinha que ser uma coisa muito limitada, a tipo uma sociedade pequenininha, uma vilinha. E ter igual aquelas igrejinhas de bairro, sabe? Que tem as irmãzinhas lá. Tinha que ser limitado a um negócio assim. Tá, um bairrozinho tem 50 pessoas ali e as pessoas um ajuda o outro. Entende? Não ter um pastor, alguém não, mas as pessoas como a comunidade. Um dia um prega, outro dia tem oportunidade e as pessoas vão ali e não dá o dinheiro, não ajuda como obrigação ali, ó, tem que dar 10% para dar um salário para o pastor para ter, não. Seria algo para todo mundo junto, igual uma comunidade. Igual no livro de dos Atos dos Apóstolos fala, era um coração e as pessoas davam de coração, mas não para Pedro, mas eles davam para quem tinha necessidade, para dividir entre os irmãos. E aí tem até a história de Ananias e Safira, que aí Ananias vende um terreno, só que ele vende tipo por R$100 mil. Aí ele fala para Safira, a mulher dele, fala, olha, vamos falar que foi só 50, porque até a gente fala que deu tudo, mas a gente guarda 50 pra gente. Aí ele chega diante de Pedro e fala, ó, toma aqui o dinheiro que eu vendi. Aí o Espírito Santo fala para Pedro, ele tá mentindo, porque ele vendeu por 100, tá falando que é 50, e aí não faz sentido. Aí Pedro fala para ele, cara, não era seu esse terreno? Eu pedi para você vender? Você não precisava, estava na sua mão, você não é obrigado a vender, você não tinha que vender. Só que o que você fez? Você vendeu e chega diante de Deus e quer mentir, falando que era 100, falando que era 50, se era 100. Tá aí, ó, tá aí as pessoas que vão levar o seu corpo, que você vai morrer. Aí ele cai, morto, e aí depois vem a mulher dele, né? Aí os caras estão levando lá o corpo dele, aí ele olha para a mulher e fala, você vendeu por tanto? Aí ela, tanto. Aí ele, ó, se você tivesse falado a verdade, você estava viva. Mas aí se você não tivesse mentido, você não ia igual com seu marido, mas agora você vai. E isso não é para pôr medo, né, Joe? Isso, a ideia para mim e no livro é isso, que todo mundo, ninguém é obrigado e você não tem que dar. E se você der para ajudar as outras pessoas, dê de coração. Não é porque